Olá pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Hoje vamos entrar na segunda parte do nosso conteúdo, né? Que trata das redes multimídias. Embora a gente fale de tratar de redes multimídias, no fundo a gente está tratando de entender, conhecer as aplicações multimídias, né? Basicamente são as aplicações que envolvem áudio e vídeo, como elas se comportam, entender desde as características das dos áudios e dos vídeos, né, que vão ter influência na questão da qualidade dos requisitos que vão ser exigidos da rede, e entender os protocolos e os serviços que a rede precisa oferecer para que essas aplicações funcionem de modo adequado, né? Então, não há uma rede separada para aplicações multimídia, ou as redes não são exclusivas para aplicações multimídia, né? Estamos falando de um modo geral da internet. Então, a mesma rede que a gente já vem estudando desde o início do curso, que vocês já estudaram lá em Rede Zoom, é a mesma rede que é utilizada para multimídia, sendo que os protocolos são adaptados, as aplicações são desenvolvidas num formato para utilizar os recursos de forma adequada da rede, né? Certo? As limitações são consideradas na hora de desenvolver as aplicações, na hora de modelar os serviços, certo? Então esse é o estudo essa nossa segunda parte das nossas aulas, certo? Então aqui tem o nosso conteúdo programático, certo? Então rede multimídia, a primeira parte que nós vamos ver hoje, nós vamos ver a primeira parte 2.1, aplicações de rede multimídia, onde basicamente é uma introdução e conhecer as propriedades de vídeo e áudio, certo? E falar de um modo tanto superficial sobre as aplicações de rede multimídia, uma certa introdução, na verdade, sobre o assunto. E a segunda parte, transmissão de vídeo de fluxo contínuo, onde nós vamos estar falando de protocolos UDP e HTTP de fluxo contínuo e fluxo contínuo adaptativo e Dash. Nessa parte também envolve rede de distribuição de conteúdo e estudo de caso. Na aula de hoje nós vamos até a parte está marcada aqui em vermelho, né? Fluxo contínuo, adaptativo e Dash. É bem interessante esse estudo porque vocês vão perceber tudo que nós formos falando, nós vamos lembrando do que acontece. Por exemplo, quando a gente assiste Netflix e YouTube, né, que são os nossos estudos de casa. Então, muitas das coisas que nós falamos aqui, vocês vão lembrar. Então é isso que acontece lá quando eu seleciono essa opção, quando eu dou pause, quando eu faço isso, aquilo, assim por diante, certo? A terceira parte do nosso conteúdo, que a gente já deve começar na semana que vem, é sobre transmissão de voz e áudio, sobre IP, né, iterativo, chamado VoIP, Voz sobre IP, onde a gente vai ver as limitações de um serviço IP de melhor esforço. O VoIP, o objetivo dele, de um modo geral, é se assemelhar à telefonia convencional. A ideia do Voz sobre IP é trocar a telefonia convencional pela telefonia sobre IP sem que o usuário perceba que houve essa troca, digamos assim, certo? E aí, lógico, existem aplicações específicas de internet para VoIP, como por exemplo o Skype, né? Mas também existem situações onde uma central telefônica, por exemplo, ela é toda trocada por voz sobre IP, VoIP, e quem está utilizando nem sequer sabe que está sobre um serviço de VoIP. Entende que é um serviço convencional. Pega o telefone, diz com o número e do outro lado a pessoa atende e a conversa flui sem nenhum tipo de, de característica específica que demonstre que não é a telefonia convencional. Então, as limitações de serviço IP de melhor esforço, eliminação da variação do atraso no receptor do áudio, recuperação de perda de pacotes, e estudo de caso VoIP com Skype, certo? E aqui até um ponto importante chamar a atenção, o vídeo ele tem um requisito de alta taxa de transmissão, certo? Então, assim, no vídeo, em geral, a gente quer ver a imagem na melhor qualidade possível. Como você talvez já saiba ou já tenham percebido, né?
quanto melhor a qualidade, né? Quando você vai tirar uma foto, por exemplo, no seu celular, ou usando qualquer equipamento digital, quanto melhor, maior a resolução que você colocar ali, maior o tamanho do arquivo. Em outras palavras, quanto melhor a qualidade, né? Aumentar a resolução, basicamente melhorar a qualidade daquela imagem, né? Então, quanto melhor aquela resolução, melhor aquela qualidade, maior aquela resolução, melhor aquela qualidade, você vai ter um arquivo de maior tamanho. Vídeo é a mesma ideia, quanto melhor a resolução, maior a quantidade de bytes ali necessários que vão ser transmitidos. Então você tem uma característica específica de taxa de transmissão. Quando a gente vai para voz, essa taxa de transmissão não é tão alta, porém os usuários eles são muito mais sensíveis a problemas no serviço de áudio do que no serviço de vídeo, certo? Então se você está assistindo um filme, por exemplo, e dá uma pequena tela azul, ou se dá um pequeno freeze ali, congela de forma bem rápida, mas o áudio continua sem problema, você tolera sem grandes problemas aquilo ali. Agora, se você está assistindo o vídeo está bem, o que não costuma ocorrer, né, no vídeo, mas o vídeo está bem, mas o áudio começa a falhar, aí você rapidamente para e retorna, assim, o áudio falhando gera um problema muito maior, você não consegue entender o que está sendo passado ali. Se você tivesse uma transmissão só de voz, que nem tem vídeo, aí é mais sensível ainda, né? Começou a falhar, começou a picotar, a comunicação já começa a ser comprometida. Então o Voice sobre IP é uma aplicação bem mais sensível do que a aplicação de vídeo, né? Nesse sentido, assim, de que o usuário ele tem uma expectativa de qualidade e ele exige bem mais do que quando ele assiste um vídeo, por exemplo, né? Quarta parte, nós vamos falar de aplicações interativas de tempo real. Basicamente, falar dos protocolos que permitem essa interatividade. O protocolo de tempo real é o RTP e o SIP, né? E falar de suporte de rede para aplicações multimídia. Então, como as redes fornecem serviços para permitir, né, assim, além dos protocolos que são necessários para que as aplicações funcionem, o que pode ser utilizado de serviço na rede, nesses protocolos, para que você tenha uma melhor garantia de qualidade de serviço, chamado QoS ali, né? Então, dimensionar a rede de melhor esforço, fornecer múltiplas classes de serviço, diff service, garantia de qualidade de serviço, certo? Então, essa é a nossa segunda parte da disciplina que começa hoje, tá? Então, hoje nós vamos estar falando de aplicações de rede multimídia, transmissão de vídeo de fluxo contínuo, abordando UDP e HTTP de fluxo contínuo e HTTP de fluxo contínuo adaptativo, tá? Aí na próxima aula a gente finaliza essa parte de transmissão de vídeo de fluxo contínuo falando de redes de distribuição de conteúdo e estudos de caso, e provavelmente já iniciando o estudo também de voz sobre IP, certo? Então, vocês provavelmente já perceberam que as aplicações de internet com áudio e vídeo são coisas corriqueiras do nosso dia a dia atualmente, certo? Então, por exemplo, essa videoaula, certo? Você fazer uma videochamada, fazer uma ligação telefônica por algum aplicativo, as lives, né? Então aqui tem vários exemplos, né? YouTube, Instagram, Facebook, Google Meet, o Zoom, o Microsoft Teams, WhatsApp, Telegram, TikTok, e tem mais uma infinidade de aplicações, né, que utilizam áudio e vídeo de forma assim já normal, né? É algo comum para nós utilizarmos hoje em dia. E as pessoas não simplesmente consomem conteúdo, né? Então, assim, uma das coisas que mudou, né, assim, serviços de áudio e vídeo já existem há bom tempo, certo? O YouTube, por exemplo, ele não é uma aplicação nova, certo? As redes sociais não são aplicações assim tão novas mais. Porém, no início, elas não... você
você basicamente consumia conteúdo. A rede social, quando ela entrou, ela mudou um pouco isso. Vamos focar no YouTube, por exemplo. No YouTube, você basicamente consumia conteúdo que era disponibilizado ali, né? Hoje em dia, qualquer pessoa utiliza o YouTube para disponibilizar conteúdo. E hoje o que nós queremos não é só receber conteúdo, é disponibilizar conteúdo, certo? Por isso, inclusive, o grande sucesso de ferramentas como Instagram, Facebook, certo? Porque você consegue enviar, você consegue compartilhar aquilo que você tem. Que as pessoas não apenas consomem conteúdo, mas passam a gerar conteúdo também. Isso, inclusive, muda a forma como hoje em dia a gente assina contratos, por exemplo, com as operadoras de serviço, certo? Antigamente, quando a gente assinar um contrato de uma operadora, a taxa que vem lá, o meu contrato, uma taxa de transmissão de 10 megabits por segundo, por exemplo. Essa taxa de transmissão de 10 megabits por segundo, ela era basicamente download. Então eu tenho um link de download de 10 megabits por segundo, upload é algo bem menor. 1 megabit no máximo chegava. Hoje em dia, e as redes eram projetadas assim, para oferecer um grande link de download e upload muito baixo, porque basicamente a gente recebia conteúdo e o upload era controle daquilo que a gente estava pedindo, certo? Hoje em dia já há uma mudança, né? Hoje em dia os links disponibilizados de download e upload, eles são praticamente iguais, né? É exatamente porque a gente precisa também tá enviando. Hoje em dia o usuário não fica satisfeito apenas se ele conseguir baixar rápido alguma coisa. Ele precisa também conseguir enviar rápido algum arquivo, algum conteúdo, né? Então, essas aplicações multimídias, elas mudam desde o comportamento do usuário, né, até as necessidades, a como as redes têm que ser projetadas, estruturadas e os algoritmos e protocolos precisam ser implementados, né? E aí, de um modo bem simples, uma aplicação multimídia é aquela que emprega áudio ou vídeo, né? E as aplicações multimídia, elas podem ser áudio e vídeo de fluxo contínuo armazenado, voz e vídeo interativa e áudio e vídeo de fluxo contínuo ao vivo, certo? A gente vai esclarecer melhor a diferença entre os três. Mas por enquanto, a gente precisa entender que cada classe de aplicação dessa vai ter requisitos específicos, os quais vão ser significativamente diferentes das aplicações tradicionais de e-mail, navegação web, login remoto, certo? Download. Então, aquelas aplicações tradicionais, elas têm requisitos que basicamente são uma alta velocidade de download e baixa tolerância à falha, né? Ou seja, você precisa ter os dados precisam ser recebidos, entregues de forma integral, né? Você envia um e-mail, o e-mail tem que chegar completo, ele não pode chegar faltando uma parte do conteúdo, faltando um anexo. Quando você navega na web, você quer enxergar todo o conteúdo que está ali naquela página, você não quer que fique faltando uma foto ou que fique faltando um pedaço do parágrafo, você quer enxergar aquilo como um todo, né? Já nas aplicações multimídias, o requisito mais básico é atraso e taxa de transmissão. Você precisa ter uma vazão média ali constante para que a aplicação possa fluir de forma constante, certo? Então, o vídeo ele não pode ficar toda hora congelando para carregar mais um pouco e assistir mais um pedaço, carrega mais um pouco, assiste mais um pedaço. Isso se a gente estiver pensando num vídeo armazenado, né? Como por exemplo YouTube, Netflix, Disney Plus e Amazon Prime e vários outros distribuidores de conteúdo desse formato, certo? Se for algo de tempo real ali, como por exemplo uma videochamada, aí que não pode realmente ter essas travadas, digamos assim, certo? Então, aí os requisitos das aplicações são consideravelmente diferentes daqueles requisitos mais básicos para e-mail, navegação web e assim por diante. Na verdade, cada classe de aplicação possui requisitos diferentes. Se você for para
aplicações de controle industrial, por exemplo, vou ter ali outros tipos de requisitos, certo? Se você for para aplicações de automação residencial, você vai ter outros requisitos. Então, cada classe de aplicação tem requisitos específicos, certo? E aí a rede sobre a qual você vai operar tem que atender esses requisitos. Nós estudamos aplicações multimídia pelo, como nós já falamos, a sua popularidade, né? E por ser as grandes aplicações, as grandes consumidores, vamos colocar assim, da internet, né? Então existem pesquisas, como por exemplo da Cisco, que mostram que mais de 80% do consumo de banda de internet é de vídeo, de aplicações multimídia, né? E assim, quando você vai para uma aplicação de controle industrial, você normalmente tem uma rede específica para aquela automação. Você não usa a própria internet, né? Então, por isso, essa aí é algo à parte. Não está incluído normalmente nos nossos cursos de rede, né? Fica algo à parte para quem vai para essa área específica. Nossos cursos de rede em graduação, eles em geral envolvem o estudo daquilo que está sobre a internet, né? Que é, no nosso caso aqui, as aplicações multimídia. E aí, então, em geral, esses requisitos vêm das próprias características das mídias de áudio e vídeo, né? Então, essas características, olha, o vídeo ele não pode ficar travando, o áudio não pode ter um atraso muito grande. Isso vem da própria característica de como essas mídias funcionam, certo? Então, por exemplo, para o vídeo, a característica mais marcante é a alta taxa de bits. Você precisa ter uma alta taxa de bits para que o vídeo funcione de uma forma adequada. Também é necessário que você tenha um baixo atraso. Dependendo daquela aplicação de vídeo, você precisa ter ali um baixíssimo atraso. Uma videoconferência, por exemplo, com várias pessoas participando, se o atraso for muito alto, a conversa ali fica confusa, passa a ser inteligível, certo? Mas o principal que envolve qualquer aplicação de vídeo é a taxa de transmissão ou a alta disponibilidade de banda, né? Então, suponha 3 exemplos. Visualizar uma foto de 200 KB a cada 10 segundos no Facebook, né? Então, eu estou ali no Facebook olhando as fotos de um certo amigo meu lá no Facebook, certo? E aí eu olho uma foto, analiso ali, né, 10 segundos, mudo outra foto, depois outra foto e assim vai. Cada foto dessa com 200 KB. Um segundo exemplo, escutar uma música codificada a uma taxa de 128 kbps por segundo, usando ali, por exemplo, Spotify, Deezer, ou qualquer outro aplicativo, pode ser de podcast, qualquer outro aplicativo onde eu vou escutar áudio a uma taxa de 128 kbps por segundo, que é uma taxa muito utilizada para MP3, por exemplo, né? E o terceiro exemplo é assistir um vídeo codificado a uma taxa de 2 megabits por segundo, né? Que é uma taxa também típica para vídeo, para ter uma qualidade boa. Então, para cada uma dessas aplicações, se nós fizermos, não vamos fazer aqui os cálculos, tá? No livro, texto, inclusive, ele mostra como fazer os cálculos, mas se nós, para cada uma dessas aplicações, nós fizermos os cálculos de taxa de bits para serem transmitidas e o quanto vai ser transmitido durante, por exemplo, 67 minutos, 1 hora e pouquinho, né? Nós vamos ver que o vídeo ele envolve uma transmissão de dados bem maior do que as outras duas aplicações, certo? Então, ficar olhando ali as fotos, uma a cada 10 segundos, durante um pouco mais de 1 hora, a gente consome 80 megabytes. Ficar escutando música, né, durante um pouco mais de 1 hora, vai consumir aí 64 megabytes. Nessas taxas estão aqui, certo? Considerando já os cabeçalhos dos protocolos e tudo mais. E se eu for ficar vendo aquele vídeo, eu vou gastar vou gastar em torno de 1 GB, né? Então, olha a diferença. E em relação à taxa de bits,
né? Então as fotos vão requisitar 160 kbps, o áudio, como já coloquei, né, 128 kbps, e o vídeo 2 megabits por segundo, né? Então percebam que uma parte de vídeo exige muito mais taxa de transmissão. Então, ao projetar aplicações de vídeo em rede, a primeira coisa que precisamos ter em mente são os altos requisitos de taxa de bit, né? Não é só a taxa de bit, né, ou a banda que vai influenciar, certo? Como eu falei agora há pouco, o atraso também vai influenciar, a perda na rede também vai influenciar, existem vários requisitos que vão influenciar. Mas no mínimo, assim, a primeira coisa que eu tenho que observar quando eu for fazer uma transmissão de vídeo é se eu tenho uma taxa de transmissão média suficiente para atender aquele bit. Então, o meu vídeo é 2 megabits por segundo, a taxa de reprodução dele. Então, ou seja, aquele meu vídeo, a cada segundo, ele precisa de 2 megabits ali para exibir as imagens que formam aquele vídeo. Se eu não tiver uma taxa de transmissão de 2 megabits por segundo, não adianta nem eu tentar. Ou eu vou converter esse vídeo para um outro formato, certo? Para diminuir essa taxa de transmissão, e aí isso vai ter um custo na qualidade. Vou diminuir a qualidade para diminuir a taxa de bits para poder utilizar naquela minha rede, ou simplesmente não vai funcionar, né? Tá? Então nem adianta eu tentar, ele não vai funcionar de forma adequada. E como falei também agora há pouco, as projeções de mais de 80% da internet é utilizada para vídeo hoje em dia, né? Outra importante característica dos vídeos é que eles podem ser compactados, né? E aí, como eu falei, existe um custo em relação à qualidade. Então existe a relação qualidade, quantidade de bits. Tudo na nossa vida é relação custo-benefício, certo? Então é exatamente que é a relação custo, aqui vai ser medida em quantidade de bits por benefício, que é a qualidade. Essa minha relação custo-benefício ela precisa ser positiva, né, digamos assim, precisa ser no nível em que eu consiga utilizar a aplicação sem prejudicar tanto a qualidade. Então a ideia dos algoritmos de compactadores de vídeo, são os famosos codecs, né, de vídeo, é reduzir a quantidade de bits, comprometendo pouco a qualidade. Então os melhores codecs de vídeo são aqueles que conseguem reduzir bastante os bits sem reduzir tanta qualidade, né, sem prejudicar tanto esse aspecto. Basicamente um vídeo é uma sequência de imagens ou fotos, né, que são exibidas a uma taxa constante, por exemplo 30 imagens por segundo, certo? Então o vídeo ali, talvez já tenham feito aquelas brincadeiras, né, quando criança, de fazer um desenho no caderno, faz um desenho um pouquinho diferente cada página, depois vira as páginas e aí você vê ali o movimento do desenho que você fez, né? Basicamente assiste um vídeo ali. Então é exatamente essa mesma ideia, né? São várias imagens reproduzidas uma atrás de outra numa taxa constante, onde nós, seres humanos, não conseguimos perceber que as imagens estão sendo trocadas. A gente não consegue perceber que na verdade a gente está chegando uma foto de cada vez. A gente tem a impressão de que aquilo é algo contínuo no tempo, né? E aquele movimento, aquelas coisas ocorrem de forma contínua no tempo. E aí, tendo isso em mente, então, que são várias fotos exibidas em momentos de tempo diferentes, os codecs de vídeo eles vão explorar dois tipos de redundância no vídeo para reduzir essa taxa de bits. A redução espacial, que é a redução quando há redundância na mesma imagem, e redundância temporal, que é quando há redundância em imagens seguidas. Então, redundância espacial, um exemplo aqui. Nós observarmos essa foto aqui do nosso mundo redondo, né? Nós vamos ver que boa parte dessa imagem é a cor preta, certo? Tem uma parte azul, tem uma parte azul mais escuro, uma parte meio creme, meio branco, uma parte amarela, laranja aqui das luzes aqui, né? Certo? Então, essa imagem, a ideia da redundância espacial é que, por exemplo, se eu pegar um quadrado bem aqui, esse quadrado todo, ou um retângulo, enfim, se eu pegar um pedaço dessa imagem, eu não preciso, e tiver, só para dar um chute aqui,
2.000 pixels nesse retângulo aqui, digamos que minha imagem é de altíssima qualidade. Então, se eu pegar um pedaço pequeno aqui, eu tenho ali 2.000 pixels. Cada pixel desse, se a gente estiver usando RGB, para cada cor, né, a gente vai precisar de 1 byte, então seriam ali 2.000 vezes 3 bytes, né? Então a gente precisaria ali dessa quantidade de bytes para exibir esse pedaço, um pequeno pedaço aqui, dando chute, apenas para a gente ter noção assim, de números, né? Assim, então eu precisaria de tudo isso, né? Para representar esses 6.000 bytes aí, 6 KB para representar esse pedaço aqui. Mas eu posso fazer de uma forma diferente. Eu posso dizer, olha, essa área toda aqui, ela é preta. Eu posso dizer, olha, daqui, desse ponto, para esse outro ponto, para esse outro ponto, para até aqui, nesse quadrado, ou nesse retângulo todo aqui, tudo é preto. Então, essa informação, os 4 pontos que formam ali a área que eu estou dizendo, e a cor, que vai ter todos os pixels aí dentro, não vai chegar nem a 100 bytes, né? Vai ser uma quantidade muito pequena de informação que eu preciso passar, que vai preencher tudo de novo, né? Então a imagem não vai perder informação, certo? Mas eu estou representando, eu estou passando essa informação de como a imagem tem que ser montada de uma forma diferente, que vai precisar de muito menos bits para que a imagem seja montada, né? Então a redundância espacial ela ocorre nesse formato de não precisar dizer a cor de cada pixel forma essa imagem. Se tiver uma sequência grande de pixels da mesma cor, e aí ele repete. E aí tem codecs, por exemplo, que inclusive se a variação de um pixel para o outro é muito pequena, que o olho humano, por exemplo, aqui nessa imagem, certo? Se eu desse um zoom aqui num pedaço, provavelmente eu ia perceber, olha, tem um azul num tom aqui, do lado dele o pixel azul no outro tom, e em cima é o tom um pouquinho diferente, certo? Se eu pegar um quadradinho bem aqui e der o zoom. Porém, olhando daqui, para mim é tudo azul no mesmo tom. Então ele pode inclusive admitir que pequenas mudanças no tom sejam também redundância, que o olho humano não consegue distinguir essa pequena variação, a não ser que fique um zoom o tempo inteiro a imagem, né? Então a redundância espacial ela explora esse aspecto. Já a redundância temporal ela explora o que se repete de um quadro para outro. Então aqui tem um exemplo, né? A pessoa jogando tênis aqui. Então essa aqui é a primeira imagem que vai aparecer dela ali com a bola e a raquete, né, para baixo. Depois vai aparecer ela levantando a mão, jogando a raquete para trás. Depois a próxima imagem ela levantando a mão mais um pouco e a raquete mais para trás. Depois a mão lá em cima, a raquete subindo, depois ela se preparando para pular, jogando a bola para cima, se preparando para pular, depois iniciando o pulo, depois movimentando a raquete batendo na bola, raquete, né, seguindo ali o contorno, que ele bateu com força até chegar ao chão primeiro, né? Então essa aqui é a sequência de imagens que foram exibidas até para que formar o vídeo desse movimento do jogador sacando a bola. Obviamente aqui esses quadros não estão todos os quadros, né? Aqui são só alguns quadros, né, intercalados para a gente ter ideia desse movimento, certo? Então, se a gente fosse exibir todos os quadros de quando ele levantou, de quando ele se preparou para sacar até o momento que ele sacou, então não sei, né? Se durou, por exemplo, 2 segundos esse movimento dele, e a gente ia exibindo a 30 quadros por segundo, então a gente precisaria de 60 imagens, nós teríamos 60 imagens diferentes, certo? Para formar esses 2 segundos de vídeo. Mas independente dessa taxa de produção, o importante aqui qual é? É que, por exemplo, aqui em cima, se a gente pegar esse primeiro quadro para o segundo quadro aqui, percebam que
muita coisa se repete, né? O que muda, em geral, é o movimento da pessoa, né? Muita coisa que se repete de um quadro para o outro. Aqui embaixo é a mesma coisa. Desse quadro aqui para esse outro, muita coisa se repetiu. Então a ideia é que se eu já enviei esse quadro e ele foi montado lá de forma correta, esse quadro está todo montado, eu não preciso enviar todo esse quadro que vem em seguida. Eu posso apenas dizer, olha, em relação ao quadro anterior, o que mudou foi apenas isso aqui. E aí com isso eu economizo. Então eu não preciso dizer, olha, aquele muro preto continua no mesmo lugar. Não precisa enviar de novo o mesmo muro. A gente assume que ele continua no mesmo lugar, aparecendo na imagem da mesma forma. Então lá atrás que tem, não sei se são refletores, árvores, não dá para enxergar direito. Aquilo lá atrás continua do mesmo jeito, não mudou. Então não preciso enviar aquela informação para exibir de novo aquilo lá atrás. Eu posso simplesmente deixar que seja exibido de novo a mesma coisa. Então eu vou ficar enviando somente o que mudou. Obviamente o vídeo não parte de uma imagem e depois fica só dizendo o que mudou o tempo inteiro, né? Porque também não é tanta redundância assim, certo? E como em geral os algoritmos de codificação funcionam, eles usam uma sequência P e B. Então o I é o quadro completo, o B vai ser só a informação do que mudou em relação ao I que chegou primeiro, o outro B vai pegar o que mudou em relação ao quadro anterior e o próximo que vem, que é do tipo P, certo? E o P vai ser do P, o P vai pegar do B, e assim vai, até chegar no I novamente. Então aqui fica melhor, fica mais fácil de explicar usando esse exemplozinho aqui embaixo, certo? Então tenho o if, o frame I, que tem todos os quadros, né? Tem todos os pixels da imagem. Então essa imagem aqui, o Pac-Man aqui, né, vai comer as bolinhas. A sequência que eu quero exibir da imagem é essa aqui, as bolinhas se aproximando, o Pac-Man comendo, só que à medida que as bolinhas vão se aproximando, outras vão aparecendo aqui, certo? Então a sequência inteira do vídeo é esse frame, esse outro frame, são os quadros, né? Esse outro quadro e esse outro quadro aqui, esses 4 quadros. Só que eu não preciso exibir todos os 4 quadros completos, essa é a ideia. Eu envio esse frame I, que é completo, depois eu envio um frame P, que vai pegar o que? Vai pegar só o que mudou em relação à imagem anterior. Então olha, o que mudou foi esses 3 aqui que avançaram mais. O resto ficou a mesma coisa, então por isso que está ali desbotado, né? Porque é o que não mudou, então simplesmente repete. O próximo vai ser do tipo B. O tipo B vai fazer o que? Vai pegar o anterior, que já foi baseado lá no primeiro, né? Então já tem ali uma certa defasagem, por exemplo. Vai dizer só o que mudou em relação ao anterior. E também vai pegar o próximo I e dizer o que mudou em relação ao próximo que vem. Então, em relação ao anterior, esses 3 foram um pouco mais para frente. Em relação ao próximo que vem, tem uma bolinha ali que também vai aparecer. Então, a gente vai, digamos que, interpolando a imagem, né? E depois coloca um I de volta com toda a cena. Então, com isso, esses frames P e B aqui do meio, como eles não são completos, eles são só informação do que mudou, né? Eles usam uma quantidade de bits bem inferior do que os frames I, que são os quadros, as imagens completas com todos os pixels, né? Então isso aqui é para a gente entender como funciona. A gente não vai tratar, tá? A gente não vai tratar essa questão de redundância espacial, redundância temporal, só para a gente entender como funciona, quais são essas características dos vídeos, tá? E aí os codecs eles permitem realizar a compactação para praticamente qualquer taxa de bits, sempre a custo da qualidade, né? E além disso, essa compactação ela pode ser utilizada para criar múltiplas versões do mesmo vídeo
que serão transmitidos de acordo com a possibilidade e a necessidade do usuário. Certo? Então, por exemplo, lá no YouTube, quando vocês vão assistir a aula, se a conexão estiver instável, estiver travando, vocês têm a opção ali de escolher, né, baixar a resolução até uma resolução que ainda continuem conseguindo ler o que está escrito, continuem conseguindo enxergar, né? Ou o contrário, se está numa resolução média ali, mas vocês têm banda sobrando e querem ver uma melhor qualidade, vocês podem aumentar a qualidade. Ou inclusive tem a opção lá automática, né? Que fica um algoritmo rodando e testando a banda e checando se dá para melhorar a qualidade, se tem que baixar a qualidade para que a qualidade seja a melhor possível, mas sem fazer o vídeo travar, né? Ou seja, avança, chega numa hora para encher de novo o buffer, depois enche de novo e assim vai, né? Então, essas características do vídeo permitem essa questão da compactação do vídeo, permite trabalhar nesse formato. Inclusive é algo que a gente vai explorar daqui a pouquinho, tá? Nos protocolos HTTP adaptativo. Já para o áudio ele explora a questão de como o sinal de áudio analógico ele é digitalizado, né? Então os codecs de áudio vão envolver esse processo de digitalização do sinal analógico real. Então, de novo, existe sempre a relação custo-benefício. Quanto maior a taxa de amostragem, o número de bits, melhor a qualidade. Então a minha taxa de amostragem, o número de bits, se forem alto, vai fazer aquele meu arquivo de áudio, vão fazer aquele meu áudio, né, em termos de bit, ser maior. E aí vai ter uma melhor qualidade, certo? Se eu diminuir essa taxa de bit, eu vou utilizar menos banda, certo? Vou conseguir transmitir mais rápido, mas a qualidade vai ficar um tanto comprometida. Então, vocês provavelmente já escutaram aquele termo, a qualidade de CD. Então, qualidade de CD, ele usa em geral 705,6 kbps, se tiver num canal só, né? Se tiver em mono. Se tiver em estéreo, que vai usar 2 canais, aí 2 canais significa basicamente são 2 áudios, né? Quando a gente fala em 2 canais, basicamente são 2 áudios. Eu vou ter um áudio que eu vou escutar pelo meu ouvido direito e outro áudio que eu vou escutar pelo meu ouvido esquerdo. Basicamente essa é a ideia do estéreo. Quando a gente bota o fone de ouvido, a gente dá aquela sensação de ambiente, né? Como se eu tivesse realmente, se eu estiver, por exemplo, escutando uma música, vai ser como se eu tivesse ali no meio do palco, né? O guitarrista com a caixa amplificada dele de um lado, o baterista do outro, o vocalista cantando do outro lado, e eu tenho aquela imersão, né? Embora eu esteja apenas escutando o som, eu consigo ter aquela imersão como se eu estivesse escutando lá no local real. E quando a gente aumenta o número de canais, 4 canais, né, também dá essa sensação, né? Então quando a gente tem um sistema daqueles surround sound, né, de 7 canais, quando a gente vai assistir um filme no cinema, por exemplo, que tem 7 canais, tem cinemas aí com 20 canais, né? Esses vários canais são exatamente para a gente ter a sensação de que está dentro ali do filme, né? Então se a gente estivesse realmente dentro do filme, os sons iriam vir cada um de um local diferente, né? Tem uma explosão do lado direito, então aquele som, explosão vem do lado direito. Tem alguém falando do lado esquerdo, aquele som vem do lado esquerdo. Tem alguém lá na frente cantando, o som vem da frente. Então esses vários canais são cada um som diferente que vem de uma posição diferente para a gente ter a sensação de imersão. Então cada um deles é um áudio diferente. É como eu vou estar digitalizando, vou estar gravando o som em vários locais diferentes quando for fazer a gravação. Basicamente isso, né? Estou gravando de um lado, estou gravando do outro. E aí na hora de reproduzir esse áudio, todos eles juntos vão vir, né? Então cada um deles vai ocupar um espaço, uma taxa de transmissão. Então a nossa relação custo-benefício em relação à qualidade envolve taxa, no fim envolve 3 aspectos, né? Taxa de amostragem, número de bits de codificação. Esses dois eu vou já falar, tá? Eu pulei aqui essa imagem, mas eu vou já falar dessa questão de taxa de amostragem e número de bits de codificação. E o terceiro, número de canais
utilizados. Né? Qualidade de CD, que usa uma taxa de amostragem e um número de bits de codificação suficiente para que o ouvido humano não consiga perceber, ou praticamente não consiga, tá? Não consiga perceber diferença entre o som analógico real e o som digitalizado. E aí, em cima desse arquivo em qualidade de CD, nós podemos aplicar alguns codecs, como por exemplo o MP3, né? Que vai compactar ali de 700 kbps por segundo para, por exemplo, 128 kbps por segundo, né? Uma boa economia de bits, com uma certa degradação, né? E aí vai depender muito do usuário. Tem pessoas que escutam e não percebem diferença. Aí tem outras pessoas que já por exemplo, trabalham com áudio, estão acostumadas, né? A pessoa é músico, por exemplo, e aí ele vai ter ali uma sensibilidade melhor, perceber se tá tendo ou não algum tipo de interferência, algum tipo de ruído, ou se está cortando alguma frequência, né? E o que basicamente vai ser explorado nesses codecs? Então, o processo de digitalização do analógico para o digital envolve o processo de amostragem, quantização e codificação. Então, o que é a amostragem? A amostragem é de quanto em quanto tempo eu vou pegar aquele sinal real. Então, tem o meu sinal real, sinal analógico real, ele é contínuo no tempo. Então, para qualquer instante de tempo, ele tem um valor. Nós não vamos armazenar, né, no nosso HD, não vamos gravar todo esse sinal contínuo. Nem tem como gravar esse sinal contínuo. Se eu pegar um pequeno intervalo de tempo contínuo, vai gerar ali uma quantidade infinita, né, de valores. Não tem como guardar em qualquer HD que seja uma quantidade infinita de valores. Então, eu preciso de uma quantidade finita, né? Essa quantidade finita de quantos pontos eu vou ter ali daquela onda vai ser definida pela minha amostragem, pela minha taxa de amostragem. Quanto maior minha taxa de amostragem, melhor eu vou conseguir reproduzir essa onda laranja, que essa onda laranja aqui é o sinal real, né? Analógico. Então, melhor eu vou conseguir reproduzir essa onda laranja. Quanto mais pontos pertinho um do outro eu vou conseguir reproduzir. Quanto mais distante um do outro, pior vai ficar essa minha aproximação. No final, o sinal digital, o sinal digitalizado, ele vai ser uma aproximação do sinal real. Quanto melhor a aproximação, melhor. Primeiro elemento para melhorar essa aproximação, quanto melhor a aproximação, melhor, né? Quanto melhor a aproximação, mais perto ficar, maior vai ser a qualidade do áudio, certo? Então, parece aquela brincadeira, né, de ligar os pontos, né? Então, se os pontos estiverem muito afastados um dos outros, quando eu ligar aqui os pontos, vai ficar algo bem quebrado, né, com muitos quadrados. Se os pontos estiverem bem pertinho do outro, vão ficar quadradinhos, mas aqueles quadradinhos vão conseguir dar o formato. Então, para essa onda laranja aqui, se eu mostrar só onde tem os X, quando eu ligar os pontos, vai pegar a tendência, né, de tá subindo, depois desceu, depois subiu, vai pegar a tendência, mas não vai pegar, por exemplo, essas mudanças rápidas aqui, né? Então, se a gente pensar em termos de frequência, aqui eu tenho um sinal que tem uma componente de frequência de baixa frequência e ele tem componente de frequência de alta frequência que está fazendo, olha, essas mudanças rápidas aqui. Então, essa alta frequência vai ser perdida. Se isso for uma música, basicamente os instrumentos que tem ali que trabalham em alta frequência, eles vão ser, o som deles não vai ser bem reproduzido, né? Basicamente isso. Então, a primeira coisa, taxa de amostragem. Então, a amostragem é pegar o sinal real ali de tanto e tanto tempo. Depois a gente vai fazer a quantização. O que é a quantização? Cada ponto que eu amostrar aqui, o que eu vou fazer? Eu vou guardar ele como
um número, certo? No meu computador. No computador tudo são números. Então eu vou guardar ele como um número. Quantos bits eu vou utilizar para representar aquele número? Se eu utilizar um bit, eu só tenho duas opções, né? 0 ou 1. Então a minha amostragem aqui ou seria 0 ou seria 1. Se eu usar 2 bits, eu vou poder ter o 0, o 1, o 2 ou o 3. Vou ter ali 4 níveis diferentes. Então, quando eu amostrar aqui, eu vou ter que arredondar ou para o 0, ou para o 1, ou para o 2, ou para o 3. Certo? Se eu usar 3 bits, aí eu já tenho 8 níveis diferentes. Certo? Então, quanto mais bits a gente utilizar, sempre 2 elevado a k, né? Quanto k é o número de bits, quanto mais bits eu utilizar, mais níveis eu vou ter aqui. Então, eu vou conseguir fazer uma aproximação melhor. Então, por exemplo, aqui eu tinha, por exemplo, só 6 níveis. Nesse exemplo aqui, né? 7 níveis, na verdade. Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Tenho 7 níveis. Então, usei ali... Digamos que tem mais um nível aqui em cima. Então, usei 3 bits. Tenho 8 níveis, digamos. Né? Então, com 8 níveis, quando eu mostrei bem aqui, eu consegui... na verdade, o real era um pouquinho mais embaixo. Mas peguei aqui em cima. Arredondei para cá, para cima. Não foi uma distância tão longe. Mas, quando eu mostrei nesse outro instante de tempo, percebam que eu precisei arredondar para cá, para cima. E esse arredondamento mudou consideravelmente, de onde eu estava para cá. Então, essa distância do real para qual valor eu anotei também vai influenciar na qualidade, também vai influenciar na aproximação que eu vou ter do sinal real. Isso é a minha quantização. Então, quando a gente diz quantos bits vão ser utilizados para codificação, é exatamente quantos níveis eu vou ter aqui de quantização. Quanto mais níveis, melhor. Mais eu vou estar próximo do sinal real. E aí, então, para eu ter uma boa qualidade que eu preciso de uma taxa de amostragem alta, ou seja, eu preciso pegar muitas amostras, e cada amostra dessa vai ter muitos bits, por exemplo, 256 bits. Então, se eu pegar muitos bits em uma taxa muito alta, eu vou ter ali uma quantidade de megabits por segundo, né? Se eu quiser ter uma taxa de bit menor, eu preciso espaçar mais e diminuir esses níveis de quantização, né? A codificação, por último, é como esses números vão ser representados, né? Mas, basicamente, a amostragem e quantização é que vão influenciar. Então, quando vocês... Não sei se já fizeram isso, de, por exemplo, pegar um arquivo de áudio e converter para MP3, aí só é pedido essas duas informações. Qual é a taxa de amostragem? Normalmente eles usam o termo de data rate, se não me engano, né? E o número de bits de codificação. Então, é isso. Qual a taxa de amostragem, qual o bit de codificação. Aí os codecs, eles exploram isso. Então, olha, para esse áudio aqui, então, observa o áudio e vê, olha, para esse áudio aqui, ele não tem frequências muito altas. Então, faz uma taxa de amostragem de X. Né? Porque aí não vai perder as frequências altas, mas a perda vai ser muito baixa. Ou ele não varia tanto, né? E aí, se ele não varia tanto, aí usa usa um nível de quantificação um pouco menor. Então ele tem, e lógico, tem também algoritmos que fazem a questão do interpolamento dos pontos. Não é simplesmente a amostragem de quantização, mas aqui é o básico para a gente entender essa questão da codificação, tá? Lógico que existe muito mais por trás dos codecs, né? Até, inclusive, por isso existem vários codecs diferentes, né? MP3, que é o MPEG camada 3, né? Tem o AAC, tem o PCM, tem vários algoritmos diferentes de codificar o analógico no digital, questão de áudio. Assim como também para o vídeo tem vários formatos diferentes, né? Vários codecs diferentes, né? Então, assim, entendendo esses requisitos, isso ajuda a gente não vai utilizar, não se preocupe, a gente não, sempre precisam estudar isso a fundo, a gente não vai utilizar, mas é importante que agora a gente consegue entender um pouco melhor a questão das aplicações, né? Então,
como nós falamos, existem aplicações de áudio e vídeo de fluxo contínuo armazenada. Então, voltando um pouquinho aqui. Áudio e vídeo de fluxo contínuo armazenado, voz e vídeo interativo e áudio e vídeo de fluxo contínuo ao vivo. Então, vamos entender agora um pouco melhor as características de cada um desses aí, certo? Então, áudio e vídeo de fluxo contínuo armazenado. Bom, primeiro, para pensar no exemplo típico, né? O exemplo típico é o YouTube, como por exemplo essa videoaula aqui, certo? Então, os vídeos eles são gravados. O YouTube hoje em dia ele já permite as lives, certo? Nós não estamos tratando das lives no YouTube. Falando de YouTube aqui, o primeiro serviço que ele ofereceu ali, né, que é a gente gravar um vídeo, carregar no servidor e depois assistir, né? Poder qualquer pessoa assistir aquele vídeo usando o link URL lá da onde aquele vídeo está armazenado, certo? Então, nesse caso, os vídeos são gravados e nós assistimos posteriormente aquele vídeo gravado. Então, esse é o áudio e vídeo de fluxo contínuo armazenado. O vídeo ele é gravado primeiro, armazenado, depois que está armazenado é que os usuários podem assistir. Esses vídeos, tanto vídeo e áudio, assim, do exemplo aqui do YouTube, mas, por exemplo, o exemplo do Spotify, Deezer, para áudio é a mesma coisa, certo? Está gravado ali e a gente fica requisitando para escutar esses áudios, né? Então, os vídeos e áudios são armazenados em servidores e os usuários enviam solicitação para assistirem ou ouvirem por demanda, né? Então, à medida que eu quero assistir, eu vou assistir, né? Então, diferente de uma transmissão ao vivo, como por exemplo de TV e rádio convencional, aqui é por demanda. Eu vou assistir quando eu quiser assistir. Ele está ali gravado, pronto, disponível para eu dizer quando eu vou assistir, né? Quando eu quero assistir. E aí existem 3 características importantes. Primeiro, o fluxo contínuo, ou chamado streaming, né? O que isso significa? Significa que eu começo a receber aquele arquivo de áudio ou de vídeo, mas eu não preciso esperar receber todo aquele arquivo para depois começar a escutar ou assistir, né? Então, por exemplo, dá um outro exemplo no contrário, no WhatsApp. Hoje em dia a gente nem escreve mais, né? Só é áudio ou vídeo o tempo inteiro, né? Grava, envia, aí a pessoa envia de volta, a gente fica reproduzindo aqui, né? Lá não é streaming, certo? Por quê? Porque a pessoa grava e envia. Quem vai receber precisa primeiro baixar todo o arquivo. Depois que baixou todo o arquivo é que ela pode escutar ou assistir aquele vídeo, né? Então isso não é streaming. O streaming é enquanto eu recebo, eu já posso reproduzir, que é o caso do YouTube, Spotify, Deezer, e vários outros aí, né, pela internet, certo? Então o streaming é enquanto eu estou recebendo, eu já estou assistindo, certo? Então uma parte do vídeo ou áudio é reproduzida, enquanto outra parte ainda é recebida pelo servidor. Evita ter que esperar carregar o vídeo inteiro antes de iniciar a reprodução da mídia. Além tem a questão do usuário, né? Então eu não preciso carregar tudo antes de iniciar o vídeo, né? Imagina, por exemplo, eu vou assistir no Netflix ali um filme em alta resolução. Imagina se eu tivesse que esperar baixar tudo para depois eu assistir. Além da questão de tempo, né, de eu ter que esperar baixar tudo, tem a questão de recursos. Então a minha TV ali ia ter que ter uma memória com alguns gigas, né? Pensando que eu estou assistindo ali na Smart TV, né? Ia ter que ter ali uma memória de alguns gigas para poder armazenar aquele vídeo todo que vai ser baixado, né? Isso até custa, né? Então as TVs, Smart TVs, provavelmente seriam muito mais caras do que são hoje em dia, né? Imagina a TV hoje em dia de 4K, que já é um preço, né, salgado. Imagina se tivesse que ter internamente memória para guardar todo o vídeo de 4K para depois ser exibido. Então o custo seria muito mais alto. Então tem vários benefícios que não são simplesmente em relação à transmissão pela internet, né?
mas outros tipos de custo envolvidos, outros tipos de benefícios em relação, por exemplo, a custo dos equipamentos, né? Então, o fluxo contínuo é isso, é o stream. Eu vou recebendo, à medida que eu vou recebendo, eu vou reproduzindo, e eu vou reproduzindo à medida que eu vou recebendo, porque eu sei que aquilo está sendo enviado em fluxo contínuo. Então, eu sei que eu posso começar a reproduzir, porque a outra parte está chegando ainda, né? E tem a questão da interatividade, a terceira característica. Eu posso interromper, né? Posso pausar, posso cancelar a reprodução, posso avançar, posso voltar, posso avançar rapidamente, né? Então, por exemplo, hoje em dia no YouTube tem aquela opção de reproduzir ali mais rápido, né? Então, não sei se vocês fazem, mas muita gente assiste aula ali no nível 2 de reprodução, né? Vai aumentando ali a velocidade, e aí o vídeo vai ficando mais rápido, o áudio vai ficando mais rápido. Então, a interatividade, né? Quando a aula tá, quando eu falo aqui muito devagar, vocês vão lá e clicam em reproduzir, né, no 2x, né? Quando está muito rápido ou quando precisam entender melhor alguma coisa, eu volto para reproduzir num x, assim vai. Então, a interatividade. E o terceiro, a reprodução contínua. E a reprodução contínua é diferente de fluxo contínuo, tá? O fluxo contínuo está relacionado à transmissão das partes do vídeo, né? Então, aquelas partes do vídeo ou do áudio estão sendo transmitidas a um fluxo contínuo. Envia uma parte, depois envia outra, depois envia outra, depois envia outra, de forma contínua. Idealmente numa taxa ali constante, que bate com a taxa de reprodução do vídeo. Então, se está sendo reproduzido a 30 quadros por segundo, então tem que ser enviado lá do servidor uma quantidade de quadros de 30 por segundo, certo? Então, esses quadros têm que ser empacotados e enviados, né, encapsulados, enviados para que possa ser reproduzido a 30 por segundo. A reprodução contínua está relacionada na questão de que no cliente, na hora que ele vai reproduzir aquela mídia, o áudio ou vídeo, aquilo tem que ser reproduzido sem interrupções, né? E no mesmo ritmo da gravação original. Apesar, como eu falei agora há pouco, de poder reproduzir de uma forma mais rápida ou mais lenta, né? Isso são opções. O natural é a reprodução ser no nível da gravação original, né? Então, o básico que a gente precisa de um serviço de reprodução de áudio ou vídeo é que quando aquele áudio ou aquele vídeo inicie, que ele continue sem interrupções, que ele não fique congelando para carregar mais um pouco, depois avançar, certo? E que ele também não... a transmissão ficou lenta, então imagine, né? A taxa de transmissão caiu, está tendo ruído aqui na minha rede, ou alguém aqui na minha casa compartilhando a internet comigo, botou para fazer um download ali muito grande, está congestionando a rede, e aí o meu vídeo ficou mais lento, o áudio, aquela música que eu estou escutando ficou mais lenta, porque os pacotes agora estão sendo recebidos numa taxa menor, né? Então isso não pode ocorrer. Então, a produção contínua em relação a isso não pode ter paradas, e muito menos aquela mídia pode ter uma reprodução comprometida em relação à velocidade que ela vai ser exibida, né? Tá? Então, os dados devem ser recebidos pelo cliente a tempo de serem reproduzidos no momento correto. Então, no momento correto significa na velocidade original e quando precisam ser reproduzidos, né? Não pode ficar então dando os congelamentos. Caso contrário, vai ter congelamento ou vai ter salto, né? Então, às vezes simplesmente congela, espera e depois a gente escuta ou vê, né? Que é o que normalmente acontece no fluxo contínuo armazenado, mas também pode ter salto, né? Dependendo do serviço, ele vai saltando ali, vai dando. Eu vou, para não ter comprometimento em relação à reprodução no tempo original, pequenos saltos vão sendo dados, e aí muitas vezes esses saltos eles são imperceptíveis, né? Então, os quadros chegaram atrasados, é hora de exibir aquele quadro, os dados não chegaram. Se for algo muito curto, dá salto. Aquele mesmo quadro, né, que estava ali, aquele mesmo frame I, que já deveria ter mudado, ele continua aparecendo, né? E aí, mas se for algo muito rápido, a gente nem percebe, né, que houve
que houve essa perda. A gente tem ali talvez uma pequena impressão de que a qualidade diminuiu naquele momento, certo? Mas isso ocorre, por exemplo, quando a gente vê aquelas imagens que misturam, aqueles quadros que misturam duas imagens, né? Então vão aparecer aqueles defeitos, digamos assim, no vídeo, né? Opa, deixa eu avançar aqui. E aí, para vídeo de fluxo contínuo armazenado, então a medida mais importante vai ser a vazão média ou a banda média para transmissão, que deve ser maior ou pelo menos igual à taxa de reprodução de bits do próprio vídeo ou do próprio áudio, né? Eu já falei, se meu áudio é estéreo em qualidade de CD ali, né, usando PCM, eu vou precisar de 1.4 megabits por segundo. Então a minha taxa de transmissão tem que ser pelo menos 1.4 megabits por segundo, senão eu não vou conseguir usar aquele codec, não vou conseguir transmitir com aquela codificação. E aí existem formas de tentar resolver problemas relacionados às flutuações, tanto de atraso quanto de vazão, né? Então a nossa taxa de transmissão, então, quando eu contrato um serviço, mais que ele diga, você tem 10 megabits por segundo, aquele 10 megabits por segundo, muitas das vezes ele não é constante, porque se é, por exemplo, pela rede Wi-Fi, posso ter interferência. Eu não uso de forma dedicada, né? Para mim, eu compartilho com outras pessoas. Aquele link que eu contratei de 10 megas, ele é do provedor de acesso até a minha casa. Do provedor de acesso para a internet, o link não está dedicado a mim. Então, se o núcleo da internet estiver congestionado, eu vou ter uma taxa de transmissão que vai baixar, né? Se o servidor que está enviando esse áudio ou vídeo para mim está congestionado, também a minha taxa de transmissão pode cair naquele momento. Então, temporariamente, a vazão, né, a taxa de transmissão ela pode cair, certo? Então, nesses momentos que caem, a gente utiliza, assim, para não comprometer, não fazer o vídeo parar, o áudio parar, a gente utiliza a estratégia de buffer e pré-busca. Então, em geral, todos os serviços eles utilizam buffer e pré-busca para que as aplicações fluam melhor, né? E a gente vai entender melhor essa buffer e pré-busca daqui a pouquinho, tá? E também muitas aplicações utilizam CDN, rede de distribuição de conteúdo, em vez de ter um data center único. Então, por exemplo, imagine o YouTube no nível que ele é hoje, né, de abrangência. Se ele tivesse um único data center, teria que ser um mega data center ali, né? Imagine a complexidade, a requisito necessário para você ter um único data center que atende milhares de clientes ao mesmo tempo, como o YouTube faz, o Netflix faz, o Disney Plus faz, o Amazon Prime faz, e assim por diante, né? Então eles têm redes de distribuição de conteúdo. Os conteúdos eles são distribuídos em servidores espalhados ao longo do globo, né? Para que para ter uma melhor, aquela estratégia basicamente de dividir para conquistar, né? Divide as coisas ao longo do globo e monta uma estratégia ali de compartilhamento de conteúdo, atualização, buffer e tudo mais para que tudo funcione bem. Isso a gente vai entender melhor mais na frente, tá? Segundo tipo de aplicação de voz e vídeo sobre IP interativos. E aí são os exemplos Skype, Meet, Zoom, Teams, né? Então esse interativo está relacionado à questão de que as pessoas estão ali interagindo, certo? Então não é simplesmente assistir ou escutar um áudio, mas eu interagir com outra pessoa a partir daquela aplicação, né? Então, para o caso de áudio, costumamos utilizar o termo VoIP, voz sobre IP, como eu disse antes, né? Em que o objetivo é que funcione exatamente igual à telefonia convencional. E aí existem dois tipos de requisitos, né? São duas considerações em relação a requisitos, na verdade. Ele é sensível a atraso, então, para que a interação entre interlocutores seja eficiente. E aí percebam que
não necessariamente são só dois interlocutores, né? Assim, normalmente, hoje em dia ficou comum, né, de fazer reunião online com 10, 20, 30 pessoas. Então, o atraso tem que ser baixo e para todo mundo que está participando. Não adianta um escutar com atraso baixo e outro escutar com atraso alto. Na hora da conversa, da interação, a interação vai ficar prejudicada. Senão acaba se tornando aquele esquema em que só um fala e todos os outros apenas escutam, né? E aí, nesse caso, seria mais parecido com o não algo interativo, né? Com transmissão em tempo real, que é o próximo que a gente vai ver. Mas então, para que a interação, para que seja iterativo, tem que ocorrer interação. A interação só vai ocorrer de forma eficiente se o atraso for muito baixo, certo? Em geral, menor do que 400 milissegundos. Idealmente, menor que 100 milissegundos. Então, quando a pessoa fala, os outros que estão escutando, ou quando a pessoa que se move, os outros que estão enxergando, eles precisam escutar ou ver aquela reação. Então, tem que ser codificado, passado por digital, codificado, enviado pela rede, recebido, reproduzido em até 150 milissegundos. Esse é o caso ideal em que não há que vai simular da melhor forma possível se nós estivéssemos cara a cara, né? Se não estivéssemos distantes um do outro, certo? Até 400 milissegundos é aceitável, a gente ainda consegue ter uma boa sensação de que tá ao vivo e tá cara a cara, né, digamos assim. A partir de 400 milissegundos, a gente começa a ter problema, começa a sentir, os nossos sentidos de áudio e vídeo, né, começam a perceber que aquilo ali não está legal, né? Então são sensíveis a atraso devido à questão da interatividade, né? Mas são tolerantes a perdas ocasionais, né? Então, assim, se a gente pensar numa conversa, digamos que nós estejamos numa reunião, certo? Ali com 10 pessoas, estamos conversando. A gente não fica o tempo inteiro observando quem está falando, certo? Se ela está apresentando ali um gráfico, por exemplo, a gente não fica o tempo inteiro olhando. A gente olha, faz uma anotação, baixa a cabeça, faz uma anotação, olha para o lado, depois olha para frente. Então, se é um vídeo, assim, então no mundo real, basicamente, aquela imagem ali, ela temporariamente, eu perco aquela imagem para olhar para um lado, olhar para o outro, anotar, certo? Isso não compromete a interatividade, não compromete o entendimento do que está acontecendo. Da mesma forma o áudio. A pessoa ali está falando, explicando, mas alguma coisa às vezes me distrai e por um pequeno segundo eu deixei de escutar, mas eu consigo entender ainda o conteúdo, ainda consigo continuar a entender o que está sendo falado. Ou um colega que está do meu lado fala comigo, e aí eu perdi, eu não entendi o que a pessoa ali estava explicando, está falando, mas eu ainda continuo participando sem entender o contexto todo, o assunto como um todo, né? Então isso faz parte da nossa casos reais. Obviamente, essas perdas ocasionais que eu estou citando aqui, elas são relacionadas a outros motivos, né? Relacionadas ali a como a gente se comporta numa reunião real, né? Mas da mesma forma como há uma certa tolerância em relação a essas perdas, né? Essas perdas no mundo virtual, né? Aqui na conferência pela web, né? Assim, essas perdas ocasionais, elas podem ser toleradas, né? Então, eu estou vendo ali um gráfico que a pessoa está explicando. Se momentaneamente ali a imagem travou ou ficou a tela azul, se for algo bem momentâneo, né? A gente consegue continuar assistindo sem nenhum problema, aquilo não vai prejudicar a informação. Da mesma forma, se o áudio cortar bem rápido, também não prejudica. Então, perdas são toleradas até certo nível, obviamente. E sempre lembrando que a perda de vídeo, de áudio, desculpa, ela é bem pior do que a perda de vídeo, né? Quando a gente está assistindo o vídeo, se baixa a qualidade daquele vídeo, se a imagem trava, né?
mas o áudio continua fluindo bem, a gente consegue continuar ali na conversa. Agora, se a imagem pode estar na melhor qualidade possível, em 4K, mas se perder o áudio, a gente já pede logo, repete, não deu para escutar, cortou aqui e tal, né? Porque para comunicação o áudio ele passa, é quase que imprescindível, né? Então é tolerante à perda. E as técnicas, e aí juntando isso, a questão de ser sensível a trava e intolerante à perda, e a questão dos codecs, como já falamos, as compactações, então são empregadas técnicas de reprodução adaptativa, correção de erro, de repasse e ocultação de erros para mitigar essa perda de pacotes e atrasos durante a reprodução do vídeo. Então nós também vamos depois falar um pouco melhor sobre essas questões, tá? Mas então se explora esse tipo de, se entende essas características das aplicações e das mídias para que se explore formas de contornar perdas e de como deixar a aplicação uma melhor qualidade, né? E o terceiro tipo, né, são áudio e vídeo de fluxo contínuo. Então, semelhante ao primeiro que nós falamos, é fluxo contínuo. Então, a transmissão vai ocorrendo ali num fluxo contínuo, a gente vai reproduzindo à medida que vai recebendo, a gente não precisa esperar receber tudo para depois reproduzir, só que agora é ao vivo. Esse ao vivo significa o que? Significa que enquanto está gravando, vai gravando, não terminou de gravar, vai gravando, enquanto está gravando, aquela parte já foi gravada, já vai sendo enviada em fluxo contínuo e o usuário do outro lado já vai assistindo, certo? E aí, exemplo típico são as famosas lives, né, do YouTube, Facebook, Instagram. Provavelmente agora na época de pandemia vocês assistiram alguma live, né? Então, áudio, vídeo de fluxo contínuo ao vivo, que tenta se assemelhar ao que? A transmissão tradicional de rádio e televisão, sendo que pela internet há um alcance maior, né? Assim, para você, embora a gente tenha transmissão em TV, né, mundial, né, um jogo de Copa do Mundo, por exemplo, o jogo ocorre lá no Japão, a gente assiste aqui ao vivo. Porém, assim, a infraestrutura necessária e tudo que é mobilizado para fazer essa transmissão ao vivo, ela tem um custo significativo, né? Para a internet, isso já é natural, né? Então, a internet, ela já naturalmente já prevê que você vai acessar de qualquer parte do globo, né? Que as transmissões elas vão ser intercontinentais. Então, digamos que esse aspecto já está absorvido pela internet, né? E aí a transmissão ela é feita para muitos receptores simultaneamente, utilizando aplicações em camada, com CDN ou P2P, por exemplo, ou múltiplos fluxos individuais. Então, diferente lá na transmissão de vídeo de fluxo contínuo armazenado, lógico, muitos clientes podem querer assistir aquele mesmo vídeo ao mesmo tempo, certo? Porém, esse número ele não é tão grande quanto a transmissão ao vivo, né? As lives, né? Então, para as lives, como é que elas eram medidas? Basicamente pelo número de acesso. Então, aqueles números de acesso nas lives é basicamente quantas transmissões simultâneas, né, estão sendo feitas daquele vídeo ao mesmo tempo. E, em geral, né, se um evento esportivo de Copa do Mundo, por exemplo, alcança ali dezenas de milhares rapidamente, né? Então, você tem, apesar de ser muito semelhante a questão do fluxo contínuo armazenado, você tem ali considerações que precisa fazer em relação, e é por isso que é tratado de uma forma diferente. Em geral, as técnicas que são utilizadas são bem semelhantes à de fluxo contínuo armazenado, por isso a gente nem vai tratar de fluxo contínuo ao vivo de uma forma específica. A gente estudar para fluxo contínuo armazenado também vale para fluxo contínuo alternativo. O que a gente tem que entender aqui agora é que ela tem requisitos que são um tanto diferentes. Então, requisitos, o primeiro é semelhante a do fluxo contínuo armazenado, uma alta vazão média ou disponibilidade de banda, então, pelo menos igual a taxa de reprodução de bits, certo? Então não tem como reproduzir se a minha banda
for abaixo do necessário, certo? Apesar de serem sensíveis a atraso, não são tão sensíveis, assim, em relação a atraso, ela está ali no meio termo, assim, não é tão sensível quanto as aplicações interativas, tá? Então, como não há a interação entre pessoas, então não precisa ser em tempo real, digamos assim, não precisa ser em relação a 150 milissegundos, por exemplo. Porém, também não é tão tanto quanto no vídeo armazenado. No vídeo armazenado, se eu esperar, por exemplo, 5 segundos para o vídeo começar a ser exibido, não tem um problema. Se daí para frente ele for exibido em alta qualidade, não travar em nenhum momento e não tiver nenhuma perda, eu estou dando nota 10, né? Excelente para aquela transmissão ali. Porque é armazenado. Mas se for ao vivo, esse ao vivo demorar 5 segundos, 10 segundos, já começa a comprometer. Por quê? Porque várias pessoas estão recebendo ao mesmo tempo. Imaginem, o caso, inclusive já aconteceu comigo em uma da... Eu estou dando aqui o exemplo, eu falo de vez em quando da Copa do Mundo aqui nesse exemplo, porque, por exemplo, eu queria chegar nesse exemplo aqui agora, aqui. Estava assistindo, não lembro mais qual foi o ano, mas a gente estava assistindo, né, em casa, com familiares e amigos, Copa do Mundo, né, Jogo do Brasil e tal, por TV a cabo. E nessa TV a cabo que a gente estava assistindo, o que acontecia? A imagem, né, o vídeo, que era ao vivo, chegava um pouco mais atrasado de quem estava assistindo na TV aberta. Então, digamos que, não sei dizer exatamente, mas em torno ali de 5 a 10 segundos atrasa. Se fosse um filme que só eu tivesse, ou só a gente tivesse assistindo, ou outras pessoas também tivessem assistindo, mas que a gente não interagisse com o vizinho, com as pessoas na rua, não teria problema, né? Mas era a Copa do Mundo, quando sai o gol, o que acontece? Todo mundo comemora junto, solta fogos, grita, vai pra janela e grita, né? Então o que acontecia? Acontecia que quando o jogador pegava a bola no meio de campo, meu vizinho já gritava gol. Aí acabava com toda a emoção, né? Com toda a expectativa ali. Então no final o que aconteceu? A gente simplesmente parou de assistir a TV a cabo e foi para a TV aberta. Então, como era ao vivo, esse atraso prejudicou ali a qualidade estava boa, estava em alta resolução, o áudio estava bom, né? Tava tudo em relação à qualidade do vídeo, do áudio estava excelente. Mas em relação ali a nossa sensação, né, de imersão, de estar participando e assistindo o jogo, estava péssimo, porque as pessoas comemoravam antes da gente saber o que tinha acontecido, né? E aí então a gente acabou largando a TV a cabo e foi assistindo a TV aberta mesmo, né? E aí, por exemplo, nesse caso aí, muita gente provavelmente parou de assinar o serviço, né? Então é sensível a atraso, mas não é tão, quer dizer, não é tão sensível quanto as aplicações interativas, mas também é sensível a atraso por ser ao vivo e por enviar para muitas pessoas. Se é ao vivo, está enviando para muitas pessoas, provavelmente a gente vai encontrar alguém que também está assistindo. Se ele assistir aquilo que é ao vivo primeiro que a gente fica decepcionado, né? E são tolerantes a perdas ocasionais de pacote, né? Então ali momentaneamente travar o vídeo ou o quadro congelar, dar uma picotada, não é algo tão prejudicial. Não pode ser o tempo inteiro, né? E principalmente tentar manter o áudio o melhor possível sempre. E em geral a gente utiliza as mesmas técnicas do fluxo contínuo armazenado, tá? Então por isso a gente não vai chegar a ver de forma específica áudio, vídeo e fluxo contínuo ao vivo, tá? Mas são esses os 3 tipos de aplicação. Só voltando aqui, a gente tem um resumo. Os 3 tipos de aplicação: áudio e vídeo fluxo contínuo armazenado, voz e vídeo interativo e áudio e vídeo fluxo contínuo ao vivo. Muito do que a gente vai falar vale para os 3, certo? Mas cada um tem requisitos diferentes, tem objetivos diferentes, por isso são estudados de forma diferente. O primeiro que a gente vai estudar, áudio e vídeo de fluxo contínuo armazenado, UDP de fluxo contínuo e HTTP de fluxo contínuo, HTTP de fluxo contínuo adaptativo. Depois, voz e vídeo interativo, voz e vídeo interativo, né? E depois protocolos
para tempo real e qualidade de serviço e outros aspectos, tá? Esse nosso vídeo eu vou parar aqui, porque já está bem longo, né? E vou continuar outro vídeo, que é a parte 2, falando especificamente então de áudio e vídeo de fluxo contínuo armazenado. A gente vai tratar de UDP, HTTP e adaptativo, né? Tá? Então, estou parando aqui a gravação e vou iniciar outra em seguida.